eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da autoria. No vídeo de hoje a gente vai te explicar a diferença entre duas fases muito importantes da literatura, o pré-modernismo e o modernismo. Mas antes da gente ir para o conteúdo, quero já pedir aí o seu like, para você ativar o sininho, se inscrever no canal, aproveita que este é seu momento. Exatamente. Bom, vamos lá então para a gente começar falando do pré-modernismo e do modernismo, considerando que, informação importante, hein? Pré-modernismo não é uma escola literária, viu, galera? Por isso que a Bela falou sobre fases da literatura. O pré-modernismo, ele diz respeito a uma fase de transição ali entre o simbolismo e o modernismo, enquanto o modernismo em si já constitui mais uma fase literária consolidada. E para a gente começar a falar aqui sobre esses dois e entender melhor as diferenças, né, entre pré-modernismo e modernismo, é interessante a gente recapitular aqui o contexto histórico associado a cada uma dessas duas fases. Para começar então com o pré-modernismo. O pré-modernismo, gente, ele tem início ali no inicinho do século XX, então a gente está falando de 1900 e pouquinho, e ele finaliza em 1922. Belão já vai falar um pouquinho mais sobre isso quando for falar do modernismo. Durante essa fase, a literatura, então, está passando por essa transição, né, já mais evoluída ali em relação ao simbolismo, com algumas influências das vanguardas europeias dentro das artes, dentro da literatura de uma maneira geral, e trata-se de uma literatura que começa a ter alguns experimentalismos. É interessante a gente lembrar que a gente está falando de um momento em que, no Brasil, há uma transição da República da Espada para a República do Café com Leite, né? Então a gente está falando de um momento de transições brasileiras e um momento também muito de enxergar esses regionalismos. Vamos lembrar que na República que houve ali o café com leite, na República Oligárquica, havia também muito foco, né, entre Minas Gerais e São Paulo, e as figuras associadas a esses estados, como por exemplo a figura do sertanejo, começam a ficar em alta. Nesse momento também é uma época em que acontecem algumas guerras importantes no Brasil, como por exemplo a Guerra de Canudos. E aí a gente tem o Euclides da Cunha. Lembra desse nome? Gente, Euclides da Cunha tem que vir na cabeça e estar associado ao pré-modernismo. Euclides da Cunha, que era um escritor jornalista brasileiro que inclusive participou de uma parte da Guerra dos Canudos, documentando num livro que se chama Os Sertões. Além do Euclides da Cunha, a gente pode citar outros nomes, por exemplo, o Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, que geralmente a gente associa muito ao simbolismo, também participa ali de um período de transição do simbolismo para o pré-modernismo, e é interessante que a gente tenha ali essa noção de qual é essa transição, até para conseguir localizar quais textos dele vão ser, então, do pré-modernismo e quais vão ser anteriores ali ao, né, pré-modernismo sendo associados ao simbolismo. Alguns outros nomes que a gente pode mencionar aí, Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato é um clássico também que na sua cabecinha tem que estar muito associado ao pré-modernismo. Lembra que eu falei do regionalismo? Então, por exemplo, Monteiro Lobato escreve alguns textos que vão ser bem regionais, como o Jeca Tatu, né, que vai falar ali sobre questões do homem do campo, né, desse homem que está muito suscetível a algumas doenças, principalmente de transmissão orofecal. E outros dois nomes interessantes de a gente lembrar aqui também, que estão associados ao pré-modernismo, são o Lima Barreto e o Graça Aranha. Então você já está sabendo que quando chegar lá no Enem, você vai olhar a perigrafia, né, aquele entorno do texto, percebeu que alguns desses 5 nomes ali apareceu, você vai circular, puxar uma setinha e escrever pré-modernismo. Isso vai ativar na sua lembrança alguns elementos principais desse momento de transição da literatura brasileira. E seguindo a linha temporal, bora pro modernismo. Galera, pensando igual a Bela falou na história, do que estava acontecendo, vamos lá para o ano de 1922. Nós tínhamos ali uma elite de artistas paulistas que estavam indignados com a questão de que tudo que foi produzido até então no Brasil em termos de arte, literatura, artes plásticas, por aí vai, tinha muita cara de Europa. E nós estávamos ali depois de um processo de independência, com um senso crítico, né, bem nacionalista, eufórico, mais apurado. E aí esses artistas decidiram fazer um movimento para romper com o tradicionalismo, para romper com essas amarras eurocêntricas que impregnavam as artes brasileiras. Eles queriam construir uma arte genuinamente nacional, que representasse o povo.
O que é um pouco irônico, né? Você para pensar que era um tanto de homem branco de São Paulo, que tinha estudado na Europa, querendo fazer arte brasileira. Mas, enfim, vamos lá. Deixa isso aí para um próximo vídeo, né? Inclusive, segue a gente aqui para acompanhar as fofocas e tal. Na época muito progressista, tá? Claro que hoje é muito fácil a gente chegar lá e criticar, mas na época muito progressista. E aí, em 1922, rolou a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, com a apresentação do que seria essa nova fase artística brasileira. A primeira fase genuinamente brasileira, inclusive. A arte brasileira começa ali para a maioria dos críticos artísticos. E aí, galera, nós temos aqui pessoas muito entusiasmadas com a representação do Brasil de maneira fiel, da cultura brasileira, do povo brasileiro no geral. Uma vontade de ir contra a gramática, a rima, a metrificação no geral, esses elementos estéticos que amarram o poema no geral, e também uma galera que queria inovar. Afinal, se a gente vai fazer uma arte brasileira, a gente vai partir do quê? E a gente tem aqui a questão das vanguardas europeias, igual a Bela mencionou. As vanguardas europeias trouxeram o experimentalismo. E esse experimentarismo, essa vontade de, ou melhor, a liberdade de criar o que você quiser, vou fazer algo novo, veio aqui para o modernismo brasileiro também. Então nós temos aqui uma fase de experimentação. Faça o que você quiser, afinal a gente está fazendo um novo movimento artístico, nós vamos criar algo que representa o Brasil sem nenhuma influência daquele histórico europeu, português. A gente quer fazer algo novo. E aí surge a primeira fase do modernismo em 1922, que vai acontecer até 1929, 1930 ali, com a quebra da Bolsa de Nova York. E é importante lembrar novamente, né, como a gente tem falado o tempo inteiro com vocês, como associar esse contexto histórico está muito relacionado, né, a esse contexto literário e as características que estão na literatura. Então acontece o crack da Bolsa de Nova York, né, que muda basicamente todas as relações do mundo como um todo. O Brasil sofre muito com isso devido ao preço do café, que também abaixa muito, e isso também tem um impacto direto na literatura. Então finaliza-se ali esse momento dessa primeira fase e a gente entra numa segunda fase brasileira, que é uma fase um pouco mais interna, podemos dizer assim, Belão? Podemos, mais regional, né? Bom, gente, a geração de 30 aqui da segunda fase do modernismo vai trazer esse regionalismo, mostrando principalmente quem são esses brasileiros que trabalham aí com o café, com a agricultura no geral, que estão sofrendo com fome, miséria, não só por conta da crise econômica mundial, mas também por uma questão de falta de garantia de direitos básicos. Nós estamos aqui num período também de guerras e a questão dos direitos humanos começa a ser levantada. E aí a gente começa a pensar, qual é a dignidade aqui que essas pessoas, esses brasileiros pobres do sertão, estão tendo? Será que eles estão tendo essa dignidade garantida? Então começa a se discutir também questões de cidadania. Então a geração aqui, a segunda geração, a geração de 30, ela é muito marcada por regionalismo, por uma crítica social, já deixou de ter aquela picuinha com gramática, com rima. É claro que a gente ainda tem aqui muita liberdade de criação, ok? Mas a temática social está mais em alta. Exatamente. E aí acaba a guerra em 1945, que inclusive também é um marco desse fim da segunda geração do modernismo. Novamente, olha só como é que a história e a literatura andam lado a lado. E aí, gente, finaliza a guerra, a gente sabe, né, que houve muitas mortes durante a guerra, principalmente com o Holocausto. E é interessante a gente analisar como que isso afeta a produção literária e artística brasileira. Com o fim da guerra, lá em 1945, a gente entra no Brasil também na terceira geração do modernismo, que acaba que tem um início, mas os literários, né, as pessoas que estudam literatura, acabam discordando em relação a esse fim. Uns falam que termina na década de 50, outros na década de 60, outros na década de 70. Alguns vão falar que entre a década de 60 e 70 inicia-se a literatura contemporânea, outros falam que a gente tem literatura modernista até hoje, então é um pouco confuso isso daí. Mas é interessante a gente entender, então, algumas das características, né, Bela? A gente tem aqui uma temática também sociopolítica, principalmente mais política, em voga. E, além disso, a gente tem um retorno de alguns padrões mais clássicos da literatura. Então, aquela rima que foi abandonada, aquela métrica que não se preocupava mais, vai ser aqui pauta novamente e os autores vão buscar aí
fazer um texto mais estético, ok? Então, nós não temos mais aquela necessidade de desprezar esses valores estéticos em si. Pelo contrário, a gente tem uma busca. Além disso, a gente tem aqui temáticas mais universais sendo trabalhadas também. O amor, a saudade, a tristeza, a solidão, a despedida. Tudo isso entra aqui como temática também da nossa literatura modernista de terceira fase. E é uma literatura bem existencialista, né? Porque a gente está falando de reflexões a respeito da guerra. Então a gente está falando aí de uma geração que está sofrendo, que está tentando enxergar perspectiva na vida, que está enxergando tudo o que aconteceu e tentando encontrar uma saída psicológica, literária para tudo isso. É interessante também, Bela, a gente falar alguns nomes, né? Que são nomes que marcaram aí o modernismo. Na primeira geração do modernismo, a gente pode falar da dupla dos Andrade, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Na segunda geração, a gente tem Graciliano Ramos, com sua temática bem interiorana. E na terceira geração, a gente pode falar aí de dois grandes nomes, que são Clarice Lispector, com uma temática bem intimista, né? Bem pesada, bem pessimista em alguns casos, e o Guimarães Rosa, que vai falar do sertão que é o mundo, né? Olha só a temática universal aparecendo aí. E aí, deu para entender a diferença entre o pré-modernismo e o modernismo? Aproveita e já curte aqui o vídeo, segue nosso canal e todas as nossas redes sociais também. Exatamente. Por aqui muito conteúdo, né, gente? Aprofundado, coisas que vão ajudar vocês no Enem. Mas se vocês quiserem ver a gente passando um pouquinho de vergonha, vai lá no TikTok. A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.